Então, pessoal, dando continuidade aí ao nosso projeto, né? Nós vamos criar aqui agora o nosso primeiro app, tá? O que é app? Digamos que a gente vai ter aqui várias pastas, né? Vários apps, por exemplo, profile, skill. Então, cada pastinha dessa aqui, nós vamos chamar de app, né? É o nome dela. E eu vou estar ensinando aqui a criar de forma manual, tá? Então, você vai clicar aqui em API com o botão direito, New Folder. Eu vou chamar aqui a primeira de profile, né? Aqui vai ficar o perfil do nosso cadastro lá. A pasta vazia aqui, princípio, né? Nós vamos ter que criar dentro dela alguns arquivos. Então, a primeira coisa que nós vamos criar aqui é URLs, urls.py. Aqui vão conter as nossas rotas. O que são rotas? São os endpoints, os endereços, né? Por exemplo, aqui vai ficar assim, ó, por exemplo, profile, tá? Isso aqui é uma rota, é um endpoint. Show de bola, tranquilo? Também vamos criar aqui um novo folder, nova pasta, né? Vamos chamar aqui de models. Dentro dessa pasta models vai conter os arquivos com a configuração da nossa base de dados para o profile. Vamos criar aqui um outro folder, vamos chamar de views. Dentro da views, que vai conter a nossa configuração do endpoint, né? O que vai ser exibido para a pessoa que chamar esse endpoint, vai ficar aqui dentro de views, né? Vamos criar aqui outra pasta aqui, que eu vou chamar de migrations. Essa pasta de migrations vai conter aqui todos os arquivos de migração. Lembra que eu falei de migração lá atrás? Quando a gente criar um novo banco de dados, vai ser criar essa migration para que o Django se encarregue de criar essa base de dados para a gente, sem ter que se preocupar com SQL. Então, aqui vai conter essas migrations. E vamos criar também uma pasta aqui chamada serializers. Dentro dessa pasta serializers vai conter, vamos falar disso mais para frente, né? Mas digamos que ele vai pegar toda aquela informação que vem do banco de dados e transformar em um JSON, né? Resumindo, é basicamente isso. E ele vai fazer o oposto também, vai pegar as informações que vem de JSON e vai transformar nos dados do banco de dados. Uma forma bem grosseira de se falar é essa. Isso que é o serialize, mas fica tranquilo que vamos nos aprofundar mais para frente, tá? A outra coisa que precisamos criar aqui é o arquivo apps. Esse apps é que ele vai conter o nome do nosso app, tá bom? Então aqui eu vim em profile, né? Vou colocar aqui new apps.py, né? E dentro dele, o que vai ter? Bom, vamos fazer assim, ó. From Django.apps import appconfig. Aqui nós vamos estar informando para o Django, olha Django, eu vou estar criando um novo app, tá? E para isso nós criamos aqui uma classe, né? Vamos chamar de profile config. De que tipo é essa classe? Appconfig. Show de bola? Aí aqui nós vamos criar um default outfield. Vai ser igual a quê? Django.db.models.bigoutfield. Nem precisa se preocupar em entender o que é isso aqui, tá? E qual vai ser o nome do nosso projeto? Bom, o nome do nosso projeto aqui, né, desse projeto não, perdão, desse app, né? Como ele está dentro da pasta API, que é a pasta principal do nosso app, né? Porque por padrão o Django criaria isso aqui fora, né? Seria aqui a pasta do nosso projeto e o Django criaria aqui fora o profile como um app. Então você colocaria assim, né? Profile. Mas como ele está dentro de API, nós vamos colocar primeiro API.profile. Esse é o nome do nosso app, certo? Feito isso aqui, eu vou salvar, né? Então aqui já está configurado. E lembra que lá na configuração nós formamos o Static Apps? Vamos ter que fazer aqui a mesma coisa para esse novo app que nós criamos, né? Então, vou vir aqui no Settings. Vou até abrir um outro comentário aqui, ó. Vou colocar aqui meus apps.
E qual app que eu quero informar para o Django que eu quero utilizar? É o api.profile. Esse API, aqui é o endereço completo, né? api.profile. É só isso? Não. Essas pastas aqui, elas vão ser utilizadas pelo Python, né? Mas só que o Python não sabe disso ainda. Para que ele saiba que isso aqui é um módulo do Python, nós temos que criar um arquivo aqui dentro de profile mesmo. Vou ter aqui, ó, underline, underline, init, underline, underline, ponto .py. Eu sei, é esquisito. Nesse caso aqui vai ser só esse arquivo vazio e mais nada. Para que ele possa ver que isso aqui é um módulo do Python que é para ele utilizar. Correto? Esse arquivo aqui vazio, eu vou copiá-lo. Beleza? Pode copiar aqui, Ctrl C mesmo. E vou colar aqui dentro da pasta Views. Vou colar aqui dentro do Serializer. Já explico por quê. E vou colocar aqui dentro de Models. Beleza? E também dentro de Migration. Nós vamos preenchê-lo em alguns casos, em outros não. Tá? Vou dizer só para o Python saber mesmo que isso ali é um módulo do Python. Pode ver que é tanto aqui na raiz aqui, ó, tem esse mesmo arquivo e não tem nada dentro dele. Tá? Então, aqui nós já criamos o nosso primeiro app. E já podemos aqui aproveitar esse vídeo aqui, ele tá, deixa eu ver aqui, com 6 minutinhos só, então acho que dá tempo. Nós podemos configurar aqui a nossa rota, né? E também configurar a nossa primeira view, né? A nossa primeira endpoint aqui. Então, vamos primeiro configurar aqui nossa URL, certo? A gente vai vir aqui na URL principal. A princípio, nós só temos essa rota aqui, que é o admin, que é aquele painel que eu já mostrei no vídeo anterior. Nós vamos importar aqui o include. Basta aqui importar o include. Eu vou copiar esse aqui para baixo. Então, vamos dizer que a nossa rota para profile será profile. Beleza? Então, isso quer dizer que quando o usuário digitar profile, ele vai cair em algum lugar. Que lugar é esse? Ele vai cair aqui no app profiles.urls. Então, o que eu quero dizer? Quando o usuário entrar aqui nesse endereço, ele vai importar, aqui não é app, perdão, é API, galera, API, ó, API profile URLs. Então é isso aqui. Deixa eu ver se no site eu coloquei API. Bom, coloquei API. Ok. Feito isso aqui, né, já estamos apontando para essa pasta. Só que quando chega aqui dentro dessa pastinha aqui, ó, do arquivo URL, não tem nada, né? Então, você pode até vir aqui, ó, copiar isso daqui, tá? Pode copiar isso aqui e colar aqui. O que vamos utilizar aqui? O admin, nós não vamos utilizar, pode apagar. O include, não vamos utilizar, pode apagar também. E quando ele bater no profile, né, ele vai utilizar alguma coisa aqui dentro. Vamos mostrar já já. Esse admin aqui de baixo você pode excluir. O que ele vai exibir para o usuário quando ele cair em profile? Isso aqui vazio significa que é a raiz, né? Barra profile vai exibir alguma coisa. O que vai exibir? Vamos criar agora o arquivo que ele vai ser exibido. Dentro da views aqui, eu vou criar um arquivo chamado profile.py. Certo? É ele que vai conter a nossa view set, que é o que vai ser retornado lá para o usuário. Perdão. Então, o que vamos fazer agora? Nós vamos importar uma view aqui, né? From hashframework.views import API view. Show de bola? Aí agora vamos criar um nome para a nossa API view, né? Para a nossa view set, perdão. Então vamos chamá-la aqui de profile view set. Ela vai ser de que classe? Da API view. Certo? Em uma API, geralmente já tem um CRUD, né? Que é o Create, Read, Update, Delete. Certo? Então, como vamos definir aqui agora
o read, né? O que é o read? Seria a leitura. O método de leitura, tá? Ele é o get. Então, nós vamos definir aqui o get. Ele vai receber alguns parâmetros, que é o self. Ele vai receber o request. E eu costumo usar aqui o args e kwargs. Ok? E nesse get, nessa função de get, que é o padrão, né? Quando você faz uma requisição URL, aquilo é um get, né? Quando você coloca para abrir o admin aqui, por exemplo, se eu vier aqui, usuário, isso aqui é um get, certo? Ele não vai rodar porque meu servidor está parado, mas isso é um get. E ele precisa retornar alguma coisa. Então, se eu botar aqui um return oi, ele retornaria oi. Tá? Mas a princípio não é isso que nós queremos, né? Então, vou importar aqui o response também do REST Framework. From REST Framework. Response. Import response. Vou colocar return response. Eu vou simular aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, mensagem. Olá, devs. Feito isso aqui, vai funcionar? Vai ser retornado lá para o front? Não, né? Então, o que temos que fazer aqui, primeiro, verificar aqui a URL principal, né? Está apontando para a nossa URL do profile, né? Bom, aqui já tem um erro, né? Profiles, profile. E outra coisa, né? Eu importei include aqui e não estou utilizando. Então, include esse aqui. Beleza? Agora sim estou usando da forma correta, que é o include api.profile, né? Que é profile no singular, o arquivo URLs, certo? Vou até conferir aqui agora no apps, api.profile, vou conferir no settings também, api.profile, tá certinho. Então, eu criei essa view set aqui, mas na nossa URL eu não informei, né? Então, eu quero que ele retorne dessa view set. Então, eu vou importar ela agora, né? From api.profile.views import. Tá vendo que não aparece aqui a nossa view set? Então, lembra daquele arquivo init.py? Vamos utilizá-lo agora, né? Então, aqui dentro dele, vamos fazer o quê? From.profile, né? Que é o mesmo ponto, significa o mesmo diretório que está aqui. Import profile view set. Show de bola. Vamos voltar aqui agora, ó. Apertando Ctrl espaço, ele vai sugerir aqui para você, né? Agora sim, importe o que? Profile view set. Então você coloca o profile view set aqui, as view. Ok? Bom, só isso. Isso aqui já é o suficiente? Não sei. Vamos tentar rodar nosso servidor aqui. py-py.server. Ok, ele rodou no servidor. Mas é capaz dessa rota não funcionar e não retornar aqui o nosso mensagem Olá Devs. Então, vou colocar aqui, ó, profile, beleza? E vou tentar executar, ó. Ele deu erro, por quê? Porque lembra que nós criamos lá a nossa classe de autenticação, né, que por padrão ela só permite o usuário autenticado? Pois bem, a nível de teste aqui, nós podemos desabilitar, né, a princípio ali, o permission class. Para isso, basta digitar aqui, ó, permission class igual, abre e fecha parênteses. Tá? Feito isso, ele foge daquela configuração do settings, colocamos aqui, ó, default permission class is authenticated, ou seja, só vai exibir se o usuário estiver autenticado, tá? Mas a princípio aqui podemos utilizar dessa forma, né, na view, para que ele aceite mesmo que não esteja autenticado, ou seja, usuários anônimos, tá bom? Então é isso. Se eu recarregar aqui agora, ó, olá, a mensagem que nós criamos, mensagem olá devs. Então nossa rota aqui, nosso endpoint, está funcionando perfeitamente para o GET.
Por enquanto, aqui nesse vídeo, é isso, tá? Nós continuamos aí nos próximos vídeos. Falou? Um abraço e até lá.